Muito bem. Vamos começar novamente desde o início. Pois não. Em ordem. Ok. Segunda, às 6h30 da manhã, o motorista da família, o Sr. Jarbas, ao chegar no horário de sempre para trabalhar, está em a porta da sala aberta, entra e encontra a senhora Mercedes morta, sentada na poltrona. Com isso, comprovamos que Jarbas era uma pessoa que sempre cumpria os horários. O que não sabemos e não temos provas é que se neste horário exato ele chegou na hora certa. O senhor acha que ele estava mentindo? Não, apenas que não sabemos se é verdade ou não. Próximo ponto. Ok. Segunda, 6h40, o senhor Jarbas liga para a polícia comunicando o fato. Sim, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Afinal de contas, é um fato consumado. Próximo item. Segunda, 8h40, chegamos, juntamente com o médico legista e o fotógrafo. E foi aí que começamos a analisar a cena do crime. Exatamente. Muito E não havia nenhum objeto próximo ao corpo da vítima. A roupa da senhora Mercedes era a roupa normal do dia a dia e não havia sinais de qualquer tipo de violência. A sala estava arrumada perfeitamente. Perfeita demais, viu? Márcia, perfeita demais. O senhor acha que alguém arrumou a cena do crime depois? Não sei. De fato, essa dúvida permanece. Bom, logo após interrogamos o motorista. Sim, e que obtemos então? Obtivemos? No sábado à noite, ele saiu do seu horário normal, às 19 horas, e a senhora Mercedes se despediu dele na própria sala. A senhora Mercedes ficou sozinha na casa. Logo, concluímos que ele foi a última pessoa a vê-la com vida e a primeira a encontrá-la morta. Muito bem. Bom, perguntamos também a ele se ele havia mexido em alguma coisa ali na sala e ele disse que assim como entrou na casa, assim a casa permaneceu, exceto pelo telefone com o qual ele chamou a polícia. Isso foi tudo que obtivemos da cena? Não. Ainda tiveram aqui mais algumas informações. Então vamos a elas, Márcia, vamos a elas. Tudo anotado aqui. O médico informou que o corpo foi encontrado, que quando foi encontrado já estava morto há mais de 24 horas, o que nos deixa a hora da morte entre 19 horas do sábado e 8h40 do domingo. O legista afirmou que a morte foi por envenenamento. Foi administrado por via oral este veneno e ele tem um efeito imediato. No entanto, não foi encontrado nada, absolutamente nada junto ao corpo. A cozinha estava toda arrumada, nada estava fora do lugar, nenhum copo ao menos estava fora do lugar. Márcia. Nada. A senhora Mercedes tinha uma fortuna razoável, não? Sim. Esse testamento estava registrado em cartório? Sim. Este testamento já sofreu diversas alterações. Sim. Mas nós não temos acesso a este documento. Não. Só sabemos então que as pessoas que têm que estar na leitura do testamento é o motorista Jarbas e sua filha Michele. Sim, claro, e por serem os únicos citados, certamente eles devem ter parte nessa fortuna razoável como os únicos herdeiros. Logo, os principais suspeitos. Exato. Bom, continuando aqui na nossa revisão do processo, a senhorita Michele foi chamada imediatamente e assim que chegou nós a interrogamos. Sim. Ela disse que desde sexta-feira estava hospedado num hotel no interior para um curso de administração. De fato, nós confirmamos com o curso e com o hotel. Exatamente na hora que estaria acontecendo o crime, ela estava neste hotel. Mas sabe, Márcia, eu ainda não estou convencido da inocência desta moça. Não? Mas o álibi dela é perfeito. Perfeito demais, Márcia, perfeito demais. Mas está claro demais, Ed. Você não pode acreditar nos fatos? Veja bem. Chega o motorista, como de costume, para tomar o seu chá no final da tarde de sábado com a sua patroa. Serviu seu chazinho com veneno, a colocou na poltrona, organizou toda a sala e foi embora.
Na segunda-feira, volta ele ali como se nada tivesse acontecido e encontra ela morta na poltrona. Então, liga para a polícia e faz a queixa. Ele sabia que o nome dele estava no testamento. Márcia, você tem certeza disso? Não há dúvida alguma quanto a isso. Você se arriscaria a colocar um inocente na cadeia e deixar um criminoso escapar? Mas, Ed, os fatos estão todos aqui. É o que nós podemos ver. E então concluímos isso. E o que nós não podemos ver, Márcia? O que nós não podemos ver? O que nós não podemos ver não conta. Não, Márcia. Para mim, a culpada é a filha Michele. Impossível. Márcia, veja bem. Está tudo perfeito demais. Veja, a sala estava arrumada demais. O álibi dela é perfeito demais. Não, Márcia, estas são as minhas dúvidas. Mas se você tem dúvidas, então aceite os fatos. Né? Márcia, o que os olhos não veem, o coração sente. Chefe, o ditado não é o contrário, não? O ditado sim, mas a verdade, não. Mas e a dúvida, então? A dúvida, Márcia. A dúvida? A dúvida é o que faz com que eu busque a verdade. A dúvida é o que me faz buscar a verdade? Interessante, é profundo isso, eu vou anotar. Márcia, você não vem? Márcia! Oi! Vamos! Tô indo, chefe, tô indo, um minutinho só. Boa noite a todos. Que bom recebê-los entre nós nesse início de noite, um dia maravilhoso que tivemos aqui em São Paulo. E mais uma vez, eu gostaria de expressar nossa profunda alegria em poder ter você e a sua família aqui entre nós. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe por uma razão apenas: levá-los, semana após semana, a uma experiência real com Deus. Hoje nós chegamos à quinta parte da atual série de mensagens intitulada Entre a Fé e a Dúvida. Nas últimas 4 semanas vimos o que é fé verdadeira e como ela interage com nossas dúvidas. Falamos também sobre como as nossas convicções de maneira direta afetam o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes. Em seguida, nós analisamos como a fé nos leva a buscar o lar que o próprio Deus está preparando a cada um de nós. Na semana passada, vimos como podemos encontrar a Deus mesmo nos momentos de intensa dúvida que possamos ter na nossa vida. Se você perdeu alguma dessas mensagens, você pode acessá-las, o áudio e o vídeo delas em nosso website www.novasemente.org. Lá na página inicial, à direita, você encontra todas as programações semanais e apenas com um clique no link que está escrito programa Conexão, você terá acesso a todas as mensagens anteriores ali no conforto do seu computador na sua casa. Mas voltando ao tema de hoje, nós estaremos abrindo um pouco mais essa relação entre fé e dúvida. Em realidade, como nós temos visto a cada semana, um dos aspectos necessários para que possamos ter fé é a possibilidade da dúvida. No entanto, aqui nós deparamos com a nossa natureza. Somos forçados a pensar no constante desejo que nós temos como seres humanos de manter controle de todas as coisas. E a incerteza, nesse momento e aqui nesse contexto que eu falo a vocês, é um maravilhoso lembrete. Um detalhe que facilmente nós nos esquecemos. Você e eu não somos Deus. Dúvida. Afinal, o que é ela? O dicionário em português assim define a palavra dúvida: é a incerteza acerca da realidade de um fato ou da verdade de uma asserção. Dificuldade de decidir, hesitação, dificuldade em acreditar, ceticismo, descrença, suspeita. No entanto, antes de falarmos sobre o lado positivo da dúvida, eu gostaria de mencionar a vocês nesse momento formas em que a dúvida torna-se maléfica na vida daqueles que aceitam ser dirigidos por ela. Pessoas que aceitam serem controladas pela dúvida.
pessoas que duvidam, tipo de pessoas que duvidam. E a primeira delas é aquilo que nós podemos chamar como o cético. Aquele que duvida de tudo. Aquele que não acredita em coisa alguma por dizer que ele não possui as evidências suficientes para assim proceder. O cético é aquele que precisa ver e entender para crer. Em realidade, o cético diz mais ou menos o seguinte: eu não quero estar errado, eu não quero me expor, eu não quero me enganar. Só que no fundo, o cético, na realidade, o que ele tem dentro de si é medo. Medo de qualquer tipo de desencanto, desapontamento. O cético, ele prefere observar em cima do muro do que simplesmente arriscar qualquer tipo de compromisso. Por exemplo, eu li um tempo atrás uma interessante fábula falando sobre a Revolução Francesa, em que 3 homens condenados, um sacerdote, um padre e um cético, eles são levados ali para a guilhotina. E perguntam ao primeiro deles quais são suas últimas palavras. E o sacerdote disse: eu creio que Deus irá me salvar. Colocaram a cabeça dele na guilhotina e a guilhotina parou 5 centímetros do pescoço dele. E todos disseram: isso é um milagre, e tiraram ele. Colocaram o segundo, e aí quais são as suas últimas palavras? Ele disse: eu acredito, e 5 centímetros antes, parou a guilhotina, salvaram também aquele segundo, e aí colocaram o cético. A guilhotina parou, ele olha para cima, já sei que a corda está enroscando lá naquela rodana lá em cima. O cético, ele prefere parecer que está certo, mesmo que sofra, ao invés de demonstrar fé em alguma coisa. Um dos discípulos de Jesus era exatamente assim, Tomé. Tomé foi aquele que só acreditava vendo. E nós encontramos no relato bíblico 3 circunstâncias em que, principalmente no Evangelho de João, nós vemos a expressão de ceticismo de Tomé. E cada uma delas com profundas implicações. Na primeira, Jesus Cristo, ele estava a caminho de Betânia para ajudar Maria e Marta. Lázaro, um grande amigo de Jesus Cristo, irmão dessas duas, estava muito doente, na realidade prestes ali de morrer, e os discípulos tentaram dissuadir Jesus de ir até Betânia, em virtude dos perigos que Cristo já vivia, e eles sabiam que seria arriscado, não somente a Cristo, mas a eles também ir até aquela cidade. Mas Jesus não seria impedido por eles. O relato diz o seguinte: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Sem dúvida alguma, esse não é o tipo de comentário que eleva o moral de um grupo de pessoas, não? Esse é o tipo de atitude que Tomé tinha no coração. Numa outra ocasião, Jesus Cristo estava ali confortando o coração de todos os seus discípulos com a sua grande promessa, a promessa de que ele voltaria a esse mundo. Jesus menciona ali aos discípulos que eles sabiam o caminho que ele, Cristo, teria que tomar. Só que nesse momento, mais uma vez, Tomé, ele vai e diz o seguinte: Senhor, não sabemos por onde vais. Como então podemos saber o caminho? Dúvidas, mais dúvidas. O espírito de dúvida e demora em acreditar é claramente revelado aqui nessa pergunta de Tomé. Ele estava pouco a pouco semeando uma atitude de ceticismo no seu coração que o levaria a uma dúvida ainda maior. E aquele dia chegou. A grande dúvida de Tomé aconteceu logo após Jesus Cristo ter aparecido aos discípulos que estavam ali reunidos após a sua ressurreição. Todos estavam presentes, menos Tomé. E eles ficaram ali maravilhados e queriam muito contar para Tomé o que tinha acontecido. É interessante notar que o relato bíblico não explica o porquê que Tomé não estava com eles. O que nos leva, quem sabe, até a pensar: será que Tomé já tinha tomado a decisão de se distanciar dos discípulos? Não sabemos. Tomé, você não vai acreditar. Nós vimos Jesus, Tomé. Ele apareceu para nós, está vivo. Mas a resposta de Tomé foi mais ou menos o seguinte: vocês estão loucos?
Eu não acredito em vocês. Ele estava dizendo, era mais ou menos o seguinte: ou vocês estão mentindo ou vocês estão delirando. Eu não vou cair nessa. O maior problema é que durante todos os anos que Tomé passou ali ao lado de Jesus Cristo, ele viu mais do que uma vez o poder de Cristo. Tomé, ele tinha boas razões para acreditar. Ele já havia experimentado em primeira mão as evidências do poder de Cristo. Ele havia visto Jesus Cristo ressuscitar a Lázaro. Só que as evidências não eram suficientes para ele. Queridos, ouçam com atenção, Tomé, ele escolheu o caminho da dúvida. Tomé, ele escolheu o caminho do ceticismo. E a sua resposta foi a seguinte: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. A atitude de Tomé era terrível, mas não era fatal. Porque a realidade de Tomé, ele queria crer. Se o lado negativo do ceticismo é dúvida, há um lado positivo, se é que nós poderíamos assim chamar, porque há uma esperança de que alguma realidade escondida possa ser, de certa forma, revelada. E esse é o lado do ceticismo, por exemplo, que Pascal apresenta quando ele escreveu que nunca existiu um real e completo cético. Jesus, então, ele se aproxima de Tomé, como ele frequentemente faz com mente cética. E Tomé, ele finalmente creu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O ceticismo, queridos, é perigoso porque divide a nossa mente. Mas existem outras formas de dúvida ainda piores. E um segundo tipo de pessoa que duvida é aquele que podemos chamar como sendo o cínico. Como os céticos, pessoas que são guiadas pelo cinicismo, elas estão tão interessadas em encontrar as respostas, como estão também desejosas de oferecer suas próprias conclusões. Geralmente oferecem suas próprias conjecturas, quase sempre negativas, sobre tudo que está ao seu redor. E dizem mais ou menos assim: esse mundo não é justo mesmo. As coisas vão sempre de mal a pior. Coisas más sempre acontecem com pessoas boas. Coisas boas somente acontecem com outras pessoas, nunca comigo. Se você dá um abraço num cínico, ele sempre checa para ver se você não pegou a carteira dele. O que é mais interessante é que geralmente, além de simplesmente ver sempre o que há de errado no mundo, os cínicos nunca têm coragem suficiente para fazer algo para mudar a situação. A dinâmica escondida no cínico é sempre medo de aceitar as responsabilidades pelas suas próprias atitudes. Um exemplo bíblico e triste de uma pessoa que assim agia, nós encontramos na história de Pilatos. Nos tempos de Jesus Cristo, Pilatos, ele era o mais alto oficial romano ali na região da Judéia. Ele era um homem culto, um homem poderoso, um homem com muita autoridade. E quando Jesus Cristo, um simples galileu, um carpinteiro, foi trazido ali até ele, e quando aquele homem dizia que podia testificar sobre a verdade, Pilatos se aproxima de Jesus Cristo e faz uma pergunta: que é a verdade? O que, em outras palavras, era mais ou menos o seguinte: como é que você pode ter certeza daquilo que você está falando? Que tipo de conhecimento é esse que você afirma ter? E antes de buscar respostas, na realidade Pilatos, ele estava evitando responsabilidades. Como Mateus revela de maneira clara no seu evangelho, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Em essência, o que Pilatos estava ali dizendo era mais ou menos o seguinte:
Eu não quero me envolver com esse problema. A situação agora é de vocês, o problema é de vocês. Como nós diríamos em nossos dias, se virem, eu não tenho nada a ver com isso. E como que para nós, queridos, é fácil agir assim. Se algo não dá certo no trabalho, alguém tem que levar a culpa. Se algo não dá certo lá em casa, alguém tem que levar a culpa. Quando encara uma situação difícil de ser tomada, uma responsabilidade moral, uma escolha que não seja popular, o cínico geralmente escolhe lavar as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Ou pior, agem da mesma forma quando se deparam com grandes questões da vida humana. Questões como: será que existe Deus? Será que Ele se importa comigo? Se alguma dúvida surge, o cínico geralmente escolhe lavar as mãos. Afinal, que é a verdade? O perigo do cinismo, queridos, é que isso não é uma resposta. Nunca será uma resposta. É apenas uma maneira de evitar a pergunta. Cinismo é o oposto de coragem. É a fuga de uma realidade. Mas existe ainda uma maneira ainda pior para a dúvida destruir a vida humana. Além do cético, do cínico, nós encontramos aqueles que são incrédulos. O incrédulo. Uma terceira forma, que não é definida apenas por um nome. Em certas ocasiões a Bíblia a chama de incredulidade. E é bom ficar bem claro a nós, queridos, que incredulidade é bem diferente de incerteza. Essa é a mais severa forma de dúvida tóxica. A dúvida que contamina, a dúvida que destrói. A incredulidade é a recusa intencional por crer. Não é uma incerteza intelectual, é uma decisão, é uma escolha. Uma escolha tomada na mente e colocada em prática através da sua vontade. Aquele que nós podemos chamar de incrédulo, aquele que é rebelde dentro de si, não é simplesmente alguém que não crê. Ele ou ela são aqueles que não querem crer. Eles não querem que a Bíblia seja verdadeira. Eles não querem que a história de Jesus Cristo seja real. Eles não querem viver em um universo governado por um Pai Celestial, em quem Jesus Cristo confiava e seguia. E esse tipo de atitude é tão severa que os incrédulos, eles procuram sistematicamente qualquer tipo de argumentação que se torne evidência para que a sua descrença encontre fundamento. Os incrédulos, eles têm receio, medo, sobre o que aconteceria se eles de fato se encontrassem com Deus. Portanto, eles desafiam. Por exemplo, vamos usar aqui o tema de votação. O cético, ele não vota porque ele não conhece os candidatos. O cínico, ele não vota porque ele suspeita de todo mundo. O incrédulo, ele não vota porque ele tem um desejo de estabelecer sua própria ditadura. Porque para ele, tudo aquilo que ele e somente ele faz é sempre o melhor. O cético, ele questiona, o cínico suspeita, o incrédulo desafia. E ele desafia a própria existência de Deus. E entre eles nós encontramos aquele que foi o primeiro rei do antigo povo de Israel. O nome dele era Saul. Saul foi escolhido pelo próprio Deus.
Era um homem carismático, um homem forte, um homem talentoso. Só que ele mantinha um padrão de comportamento que demonstrava que ele não confiava em Deus o suficiente para obedecê-lo em cada momento da sua vida. Suas próprias atitudes, as atitudes de Saul, levaram a Deus a escolher um outro líder para o seu povo. E Deus toma a decisão de escolher um segundo homem, segundo rei de Israel, chamado Davi. Em princípio, Saul gostou muito de Davi, até o momento que ele descobriu que Davi seria seu sucessor. E ele não entregaria o trono de mão beijada. Não. Ele não aceitaria a decisão de Deus. Não. Muito menos obedeceria a instrução que ele recebeu. Não. No final da sua vida, Saul ele se afastou completamente de Deus, ao ponto de buscar orientação para a sua vida com uma bruxa, que ele pediu que trouxesse de volta o profeta Samuel, que já estava morto. E todo esse processo, querido, seria completa abominação para Saul anos antes. Só que quando as pessoas não creem mais em Deus, começam a acreditar em qualquer coisa. No final da sua existência, Saul ele tirou a sua própria vida em desespero, ao invés de pedir perdão e a misericórdia de Deus. O incrédulo. E a Bíblia, queridos, afirma: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi. Essa é a rebelião contra Deus. Isso, queridos, é incredulidade. Mas afinal eu pergunto para você: em que você deseja acreditar? Essa é uma das mais importantes perguntas que nós podemos fazer quando nós falamos de fé. É essencial a nós sermos honestos quanto a essa pergunta. E eu repito: em que você deseja acreditar? O problema é que sempre nós temos a tendência de acreditar somente naquilo que nós queremos. Talvez Marx estivesse certo ao dizer que a religião e, consequentemente, a fé é o ópio do povo, que é explorado pela elite que permanece sempre no poder. Talvez Freud estivesse certo ao dizer que a religião é a neurose universal, aquilo que é a obsessão da humanidade. Talvez Richard Dawkins esteja certo ao afirmar que um criador sobrenatural quase que certamente não existe, e que a crença em um Deus pessoal nada mais é do que uma desilusão. Pouco tempo atrás, Dawkins, por sinal, em uma campanha forte, uma das principais frases é essa: provavelmente Deus não existe. Pare de se preocupar e aproveite a vida. Provavelmente Deus não existe. Curta a sua vida, pare de se preocupar. Será que Deus é mesmo uma desilusão, como ele afirma, queridos? Ou será que Deus realmente existe? Um dia todos saberão a resposta. Todos saberão a resposta para essa importante pergunta. E então, em que você deseja acreditar você? Que nós podemos encontrar meios que explicam cada aspecto e razão da nossa fé. A criação de Deus, relatos de orações respondidas, as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, os testemunhos de vidas transformadas, a extraordinária sabedoria de Cristo, seu exemplo de coragem, graça, perdão, paciência e amor,
Mas se você procura, ouçam com atenção, se você procura desesperadamente razões para não crer, você também vai achar. Não seria maravilhoso, em virtude dos efeitos negativos da dúvida, que cada uma delas, das nossas dúvidas, fosse eliminadas da nossa mente? Só que Deus não age assim. Talvez Deus tenha uma grande razão por detrás em permitir que nós tenhamos dúvidas. E aqui, queridos, é importante ressaltar que fé vai além do que aquilo que nós simplesmente mantemos na nossa mente com algumas crenças da nossa vida. Muitos imaginam que fé é acreditar que Deus existe. Muitos imaginam que fé é acreditar que a sua palavra é real, ou que amor é o maior, mais sublime dom. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por uma simples razão, queridos. A pergunta que eu fiz a vocês, e mais de uma vez hoje, está incompleta. Quando nós falamos da dimensão espiritual, a pergunta correta tem que ser: em quem você deseja acreditar? Porque fé, queridos, é muito mais do que obedecer um conjunto de regras. Fé é muito mais do que simplesmente viver de acordo com um credo religioso. Fé é muito mais do que isso. Fé é colocar a nossa confiança em uma pessoa. Ouçam com atenção. Todos nós pensamos que o que necessitamos é certeza. Mas certeza, queridos, não é o suficiente. O que realmente nós precisamos é confiança depositada de maneira sábia sobre alguém. Porque confiança é sempre a melhor atitude do que simplesmente certeza. Porque a confiança honra a nossa liberdade e permite que nós possamos crescer. Permite que nós tenhamos intimidade, que a certeza por si só nunca produz. Há uma diferença entre certeza e confiança. Por quê? Porque não há intimidade real, queridos, sem confiança. Será que é possível termos um relacionamento humano sem confiança? Imaginem vocês, eu como pastor faço cerimônias matrimoniais e imagine um voto em que eu vou e pergunto para o noivo, você tem um desejo de entregar-se apenas 75% para o seu marido, até que a morte o separe. Quem quer um tipo de relacionamento assim? Você tem certeza que o outro vai dedicar-se só 75%. Que 25% do teu marido, da mente do teu marido ou da tua esposa vai estar pensando em outros. Quem aceita isso? Mas o que acontece quando você confia em alguém? O que acontece? Você está dando um passo de risco. Eu, por exemplo, posso ir a um restaurante que você me recomendou. Eu leio um livro que você me disse que é bom. Eu te conto um segredo e confio que você vai manter o sigilo. Eu peço para você ser meu amigo. Você vai me decepcionar? Você vai me trair? Não sei. Mesmo assim, eu decidi arriscar. Você entende? Decisões, cada uma delas envolvem riscos. Portanto, confiança é algo que somente acontece entre pessoas. Confiança faz parte, queridos, de qualquer relacionamento que tenha real significado. Quando nós confiamos em alguém, nós damos um pedacinho de nós mesmos para essa outra pessoa. E a partir desse momento que você se dá um pedacinho que seja, você se torna vulnerável. Você confia em mim? Em seguida você responde, e nesse momento eu descubro se eu posso ou não confiar em você. O que acontece então? Uma troca. Eu dou a você o meu dom da confiança,
e você me dá de volta o dom da fidelidade. Só que o risco está presente. Espero que você possa ter entendido o que eu mencionei, o que eu falei até aqui. Mas, queridos, esse é o dom da incerteza. Enquanto você tiver fé, você terá dúvidas. Você tem fé? Vocês têm fé? Quem daqui tem fé que eu tenho agora no meu bolso uma nota de R$10? Posso ver as mãos? Quem tem fé? Hã? Cliff, você levantou a mão. Você tem fé? Vem cá. Você foi um dos poucos, hein? Levantou a mão. Hã? Você tem fé que eu tenho R$10 na mão, bolsa? Você acredita? É teu. É meu? É. Obrigado. Enquanto ele não viu, viveu por fé. E a tua fé te salvou. Depois que ele vê, a fé não é mais necessária. A fé somente é requerida quando nós temos dúvidas. Quando ainda nós não temos certeza absoluta. Quando o conhecimento pleno surge, a fé não é mais necessária. O problema com esse assunto, queridos, é que muitos imaginam que não podem seguir a Deus por completo por causa das suas dúvidas. Infelizmente não percebem que enquanto as dúvidas existirem, enquanto estão inseguros, esse é o único momento que a fé tem seu valor. Esse é o momento em que a fé é necessária. Quando as dúvidas se vão, você não precisa mais de fé. Eu sou um pastor. Se você me perguntar, você já viu Deus? Eu vou lhe responder em sinceridade: não, eu nunca o vi. Se você me perguntar, você crê nele? Eu vou lhe responder com sinceridade: sim, eu creio. Mas como é Deus? Não sei. Você entende Deus? Muito pouco. Fé e dúvida. O dom da incerteza. Queridos, é por essa razão que Paulo afirma no Novo Testamento. Ouçam: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. A fé, queridos, a fé é sempre recompensada. Quem crê que eu tenho uma nota de R$100 no bolso da esquerda? Hein? Tarde demais. Tarde demais. Fé, queridos, é um dom. E quanto mais você e eu conhecemos alguém, mais nós confiamos nessa pessoa. Não é algo que nós precisamos nos esforçar para acreditar, porque essa confiança ela nasce e ela vai crescendo de maneira automática, pelo simples processo de conhecer e saber que essa pessoa é confiável. Paulo afirma também no Novo Testamento, no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu sei que alguns não gostam dessa afirmação. Sem fé é impossível agradar a Deus,
Só que sem fé, sem confiança, é impossível agradar qualquer pessoa. Tente fazer um amigo sem ter fé, sem confiar nele. Tente fazer uma amiga sem confiar nela. Tente casar sem ter fé. Tente ter um filho e educá-lo sem confiança. Mas quando nós falamos de dúvida, de incerteza, como é que ela pode ser um dom para nós? E para concluir, eu gostaria de sugerir pelo menos 3 aspectos, rápidos aspectos, sobre como a incerteza pode ser um dom, um presente de Deus para você. O dom da incerteza. O primeiro desses aspectos é que a incerteza, queridos, nos guia à humildade. A incerteza é um maravilhoso lembrete de um pequeno detalhezinho que geralmente nós nos esquecemos. E foi o que eu disse logo no início. Você e eu não somos Deus. Nós temos a tendência sempre desejar ter o controle de todas as coisas nas nossas mãos. No entanto, a incerteza é uma forma de sofrimento que amadurece o nosso caráter. Parte do processo de conhecer, parte do processo de confiar em Deus, é ter a convicção de que Ele nos concederá o conhecimento pleno dele próprio no momento apropriado, no momento em que Ele sabe que é o melhor a nós. E dentro desse contexto nós precisamos aprender, queridos, a confiar que Deus se manifestará a nós no momento apropriado, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a sua graça. E isso demanda humildade, demanda espera. Em outras palavras, demanda confiança, mesmo em meio à incerteza. Quando nós fazemos a escolha pessoal de confiar em Deus, nós podemos manter dúvidas em aspectos periféricos, até o dia em que nós poderemos ter cada uma das nossas dúvidas respondidas pelo próprio Criador. No livro de Jó, nós lemos o seguinte: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Deus se manifesta na vida de cada um de nós, de uma forma ou outra, mesmo quando nós não percebemos. Portanto, somente a humildade poderá nos levar ao ponto em que nós ouviremos de fato aquilo que Deus deseja que nós possamos viver na nossa vida. Mas além desse aspecto, a incerteza também nos leva a compreender melhor nosso coração. A nossa percepção sobre Deus, queridos, é sempre imperfeita, é defeituosa. E como resultado, as nossas dúvidas podem nos levar para bem longe do nosso Criador. Dúvidas sobre Deus são algumas vezes produzidas por argumentos filosóficos, questões relacionadas com a falta de evidências. Algumas vezes. Mas muito mais frequentemente as dúvidas surgem através do nosso próprio pensamento. Ou momentos em que nós nos sentimos vazios, tristes, sem direção. Nossa mudança de comportamento e atitude, ela pode causar dúvidas em nós. E é sempre mais fácil confiar em Deus quando tudo vai bem na nossa vida. Quando você tem saúde, dinheiro, sucesso. Mas o mesmo confiar em Deus, infelizmente, não é verdade quando nós passamos dificuldades. Muitos sofrem e perdem sua fé diante da dificuldade. Ouça aquilo que nós encontramos no Salmo 77. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor
é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Situações, circunstâncias adversas, e Davi aqui, como nós, como você, ou como seres humanos, viu sua fé abalada. E eu pergunto, como melhor compreender e decidir confiar em Deus mesmo diante de situações como estas? Somente, queridos, dando o primeiro passo pela fé. E o mesmo Davi escreve: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Creia, mesmo em meio à incerteza, porque agindo assim seu coração vai ser transformado. E finalmente, queridos, a incerteza, o dom da incerteza. A incerteza nos força a buscar a verdade. A incerteza também é um dom que nos mantém na busca pela verdade. Assim como a fome nos leva a buscar comida, alimento, as dúvidas nos forçam a encontrar, a buscar a realidade. Daqueles que decidem seguir os ensinamentos de Deus, esse Deus requer que nós possamos buscar a verdade aonde quer que a verdade nos leve. E para isso nós precisamos, queridos, ser comprometidos com Deus. Nós precisamos ser comprometidos com a verdade revelada. Como podemos decidir seguir a Cristo se aqui, lá no fundo, nós não cremos que Ele estava correto? O problema é que muitos daqueles que se dizem seguidores de Deus não estão dispostos a descobrir de maneira plena a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque não querem fazer as mudanças que tal relação com Deus exige de cada um de nós. Porque viver hoje como Deus requer, queridos, não é simples, não é fácil. Todo e qualquer tipo de religião que é simples, que é fácil, que não exige mudanças em sua vida, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Porque, queridos, quando buscamos a verdade, como ela é plenamente revelada por Deus em sua palavra, algo acontece. Esse mesmo Jesus Cristo disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Além disso, esse mesmo Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E finalmente, Cristo declarou: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Queridos, busquem a verdade. Mas segundo o que acabamos de ler, segundo Jesus Cristo, se você buscar a verdade, você o encontrará. Porque não há outra forma de confiar em Jesus a não ser buscá-lo, até você o encontrar de maneira pessoal, de maneira real. Portanto, outro importante propósito da dúvida é nos motivar a encontrar a verdade.
Queridos, dúvida e fé podem coexistir. Portanto, nós não precisamos resolver de maneira plena cada obstáculo entre nós e Deus para ter uma fé autêntica. Mas nós nunca podemos nos esquecer de que o que mais importa não é a incerteza. O que mais importa é fidelidade. Quando a certeza não é possível de ser plenamente alcançada por causa das nossas limitações, queridos, a fidelidade deve ser sempre levada em consideração. E essa é a verdade sobre a mais importante decisão que um ser humano pode fazer: a decisão de confiar ou não em Deus. Preciso ser sincero com vocês. Não temos todas as provas. Nós temos muitas e fortes razões para aceitá-lo na nossa vida. Mas uma razão está acima de todas as outras: o seu eterno e infinito amor por nós. E então, em quem você deseja acreditar? Deus eterno, Senhor, nós cremos, mas temos dúvidas. Em virtude da nossa limitação, Senhor, como seres humanos, nós não temos todas as respostas. Mas, Pai querido, de uma maneira toda especial, suplico e imploro a Ti, Senhor, que se há entre nós hoje, se existem pessoas que estão assistindo essa mensagem nesse momento ou haverão no futuro, se encaminham em direção a tornar-se um cético ou uma cínica ou um incrédulo, Tu possas em Tua misericórdia colocar Tua mão sobre essas pessoas, a que sintam Teu amor e que decidam, que tomem a decisão e façam a escolha de Te conhecer, Senhor, porque somente conhecendo-Te, desenvolvendo confiança em Ti como uma pessoa, como um amigo, como alguém que se importa conosco, poderemos vencer nossas dificuldades e dúvidas profundas. E bom Deus, nesse momento eu Te agradeço porque, mesmo em meio às dúvidas e questões que temos na nossa mente, temos fortes e muitas razões para acreditar em Ti. Mas Te louvo, Senhor, pela maior de todas elas: o Jesus Cristo ter largado o céu, vindo a esse mundo e demonstrar a nós o que é o verdadeiro e puro amor. E que através desse amor, Senhor, possamos ter nossa mente, nossa vida e o nosso coração transformado. Despede-nos em Tua companhia, Pai. Dá-nos uma semana especial ao Teu lado. Isso eu Te lhe suplico. Rogo e lhe agradeço em nome daquele que é a razão da nossa existência, Jesus Cristo. Amém, Senhor.